Olá pessoal, bem-vindo à Lógica de Programação DVPL 1.0. Hoje nós vamos falar sobre algoritmos. O que seriam algoritmos? Tá? Uma forma que a gente vai falar aqui vai ser sobre pseudocódigo, como escrever esse algoritmo. Tá? O que é isso daí? É uma forma de você se conectar com a linguagem de programação. Então você vai escrever uma informação, faça isso e vai ter um resultado de saída dessa informação. Então você vai ter algumas informações dentro desse caminho aí todo, tá? A gente vai falar um pouco mais pra frente aí. Eles são independentes das linguagens de programação. Por quê? Porque eu estou escrevendo. Hoje a gente está falando sobre pseudocódigo. Depois eu vou deixar alguns conteúdos na área adicional somente para os assinantes aí, sobre Portugal, sobre outras formas de algoritmo que a gente pode usar. Não existe, como disse, um formalismo rígido de como deve ser escrito. Você pode escrever do jeito que você quiser, desde que tenha uma sequência lógica. Lembra daquela sequência lógica? Ordem adequada. A gente fazer um omelete, então você tem que ter uma sequência lógica. Você vai escrever esse pseudocódigo. Tá? E o pseudocódigo ele deve ser de fácil interpretação. Tá? Porque o analista, aí você quando entrar para o mercado aí, se você já é do mercado, você só está querendo dar um up na sua carreira mesmo, você vai ter facilidade para codificar essa informação, tá? Então o que é? Ele é intermediário entre a linguagem que a gente fala, por isso que eu falei do Portugal, que a gente pode escrever na nossa língua, e a linguagem de programação. E através daquela sintaxe de programação é que eles vão se comunicar, ok? Quais as regras para a construção de algoritmo? Tem que escrever uma sequência de instruções, como lá fazer omelete. Tem que ser simples e objetiva. Usar somente um verbo por frase. Desenvolver algoritmos para leigos, para aqueles que não trabalham com informática, que não entendam nada de informática. A pessoa tem que ler aquilo lá e ter um resultado. Naquele nosso caso. Tomar banho, ou qualquer outro algoritmo que você queira, como a gente falou lá, vamos sempre voltar aquele caso lá que a gente já viu nas outras aulas. Fazer as omeletes. Né? Então a pessoa ali pode não conhecer nada de informática, até sua mãe pode conseguir ler aquele algoritmo. Tá? E a gente vai pegar esse algoritmo, que tem uma sequência lógica, e vai jogar isso para uma linguagem de programação, o sistema interpretar ou compilar, para ele poder jogar para um programa, uma função, uma subrotina, e o sistema interpretar aquilo tudo e devolver o resultado para a gente. Usar frases curtas e simples, ser objetivo, palavras que não tenham duplo sentido. Tá? Então, qualquer tarefa que siga um padrão pode ser descrita por um algoritmo. Um exemplo, trabalhar pela manhã. Como a gente escreveria esse algoritmo aqui? Exemplo, acordar, levantar da cama, escovar os dentes, tomar banho, vestir a roupa, tomar o café da manhã, pegar o carro e chegar até o emprego, um exemplo. O outro aqui, calcular o saldo financeiro do estoque, código do produto, quantidade em estoque daquele produto, qual o custo médio daquele produto. Tudo isso você vai aprender dentro do Proteus por dentro, lá, nossa informação, no nosso outro curso aí, introdução do VPL, esse todo o nosso programa aí de treinamento Proteus do Zero ao Ninja, tá? Então você vai pegar uma quantidade de saldo em estoque, se você for lá no nosso sistema estoque custos, vai pegar essa informação, vai multiplicar pelo saldo, vai ver quanto é o custo médio dele, né? Então você vai ter um saldo financeiro do seu estoque. Isso para cada item, somando o que você tem, você vai ter um saldo financeiro, ou seu inventário todo dentro do seu estoque. Então, os algoritmos podem ser desde operações básicas até as mais complexas. Para que serve o algoritmo? Para dividir o problema em parte.
Tá? Então vamos calcular a média dos alunos. Os alunos realizarão 4 provas. Então você tem a nota da primeira prova, a nota da segunda prova, a nota da terceira prova e nota da quarta prova. Onde a média final disso é a P1, que é a nota 1, mais a nota 2, mais a nota 3, mais a nota 4. Ok? Então, para montar o algoritmo proposto, nós vamos ter sempre 3 perguntas básicas. Tá? Quais são os dados de entrada? Quais são os processamentos? E quais são os dados de saída? O que nós temos de dados de entrada? O que a gente tem de fato. A gente tem o quê? Nota 1, P1, nota 2, P2, nota 3, P3, nota 4, P4. Qual que é o processamento? Calcular essa média dele. Vai pegar P1 mais P2 mais P3 mais P4 e dividir por 4. O que é a saída? A saída é a minha média final, que vai falar se ele passou ou não passou de ano. Tá? Tudo isso você vai fazer sempre dentro dessa analogia aí. O homem, né? Entrada, processamento e saída. Então, quais são os dados de entrada naquele caso? P1, P2, P3 e P4. Qual o processamento utilizado? As operações. Somar os dados de entrada e dividir por 4. Quais serão os dados de saída? Resolução do problema, que é a média final. Como eu falei, P1, P2, P3, P4 dividido por 4. Como que vai saber se isso está certo? Você faz sempre depois do algoritmo, depois que você desenvolveu isso ou criou uma informação, você vai ter um teste de mesa. Tá? Então você vai testar toda essa informação, seguir algumas instruções do algoritmo de maneira precisa e verificar se o procedimento está correto ou não. Então, a gente na área de sistemas, a gente faz o algoritmo ou recebe o algoritmo de um engenheiro de sistemas, de um arquiteto de soluções, passa para a gente que vai desenvolver. Se você vai querer desenvolver, você vai aprender isso no nossos cursos de DVPL aí dentro do nosso treinamento todo aí, né? Então você vai receber essa informação, você vai escrever, que vai fazendo uma linguagem de programação, vai mandar para o sistema vai ler essa informação, vai te devolver. Aí você vai fazer a engenharia reversa, pegar esses valores e ver se o valor bate final. Okay? A prova dos 9 realmente aqui. Então no nosso exemplo, para calcular a média, eu vou pegar a prova 1, pegar a prova 2, pegar a prova 3, pegar a prova 4, calcular a média dele. Então, o que é o nosso teste de mesa aqui? Deixa eu pegar P1, P2, P3, P4 para dar uma média final. Aí você tem esse algoritmo escrito aqui. Mais para frente a gente vai ver que são variáveis, tipos de variáveis, e aí você vai entender, conseguir visualizar melhor isso daqui. Ok, pessoal? Então, como exercício, vou deixar para vocês aí, vou falar a partir de hoje, vocês vão ter exercício para se fazer. Isso é muito importante, porque é só assim que a gente aprende. E eu não vou fazer com você esse exercício. Você vai preencher o exercício, entender o que tem que fazer e vai colocar embaixo na comunidade aí. Ou mandar um e-mail para mim, a gente vai discutir, vai conversar. Tá? E depois eu posso colocar em conteúdos adicionais somente para assinantes as informações de exercícios que a gente resolveu, de outros exercícios que a gente possa ter. Tá? Mas não esqueça de fazer exercício e avaliar lá as informações, colocar que você, dentro da nossa comunidade, é exclusiva para os alunos, vocês vão ter como um conversar com o outro. Isso é fundamental para a nossa área. Então, lembrando de utilizar dados de entrada, processamento e saída. Tá? Então, discuta isso com a comunidade. Então, foi isso que a gente viu hoje, pessoal. Pseudocódigo, teste de mesa e exercício para a comunidade. Na próxima aula nós vamos falar um pouco sobre diagrama de blocos. Até mais!